Olá, meu nome é Cláudio Geraldo Vieira, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse trabalho a respeito de rede de computadores é uma apresentação da disciplina de objetos de aprendizagem, ministrada pela professora Liamara, pelo tutor professor Adolfo. Esse trabalho teve como base bibliográfica os ensinamentos do professor Eduardo Barreiro, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e do site do professor Cretil, cretil.com, o qual disponibiliza na internet também vários vídeos no YouTube. Vamos ver a parte de conteúdo programático desse trabalho. A unidade 1, eu falo de equipamentos e topologias, em que eu abordo os meios de transmissão, cabos e conectores, equipamentos e topologia de rede de computadores. A unidade 2 eu falo sobre a pilha TCP/IP, que é o principal protocolo de redes, de computadores atualmente, que se comunicam com a internet, onde eu abranjo a camada de enlace, a camada de rede, a camada de transporte e uma revisão dos endereços de pilha TCP/IP. A unidade 3 refere-se a aplicações atuais na área de rede de computadores, em que eu tenho servidor DNS, servidor DHCP, fala um pouco sobre o IPv6, que é a nova forma de endereçamento IP, IPTable, que é um firewall, e a camada de aplicação em que eu tenho os meus serviços rodando. Os meios de transmissão de dados. Basicamente, os meios de transmissão de dados são três: a transmissão por sinais elétricos, a transmissão por sinais óticos e a transmissão por sinais magnéticos. Obviamente, sinais elétricos, eu tenho a utilização de cabos, e a transmissão pode ser feita no modo full duplex ou half duplex. A diferença entre eles é que no full duplex eu falo e escuto ao mesmo tempo, enquanto no half duplex eu falo, termino de falar e entro no modo de escuta. Eu não falo e escuto ao mesmo tempo no half duplex. A transmissão por sinais óticos, obviamente, é através de fibra ótica. Também tem esses dois modos de transmissão. E a de sinais magnéticos, são as transmissões via rádio, que normalmente cobrem grandes distâncias e opera com frequências mais altas. Aqui é uma classificação dos meios, que eu posso dizer que um meio é guiado quando ele é direcionado até um determinado ponto, de um ponto A até um determinado ponto B. Ele pode ser por par trançado, por cabo coaxial ou por fibra ótica. E tem os meios não guiados, em que eu não tenho controle, ou melhor, eu tenho um controle regional daquele sinal, mas não controle ponto A, ponto B. Então se enquadra nesses meios não guiados a micro-ondas terrestres, micro-ondas por satélite, as ondas de rádio e o infravermelho. Cabos e conectores. Então, para eu conectar duas redes ou dois computadores, que redes na verdade é a interligação de dois ou mais computadores, para que eu faça essa interligação, eu preciso do meio, igual a gente viu, e preciso de cabos e conectores adequados. Para conectarmos dois nós de redes, que são computadores, hosts ou workstations, são todos sinônimos, é preciso utilizar o cabo e os conectores corretos para o meio físico escolhido. Quando for necessário comunicar dois meios distintos, é necessário utilizar um equipamento específico que adequa um conector ou um protocolo ou um meio ao outro. São os conversores. Alguns padrões
de cabos e conectores é o UTP, que é o par trançado, em que eu tenho o half e o full duplex. O AUI, que é o mesmo sistema do UTP, só que não é par trançado e possui alimentação de 12 volts e mais ou menos 5, além do terra. O BNC, que é o cabo coaxial, muito utilizado para transmissões de TV a cabo e internet. E os conectores FL, que são os conectores de fibra ótica. Então, o padrão utilizado é o W base X, onde o W é a velocidade de comunicação e o X é o meio. Então, por exemplo, se eu tenho um 10 base 2, significa que eu tenho 10 megabits por segundo de velocidade e o meio de transmissão desses dados, né, é o cabo coaxial fino. O 10 base T seria 10 megabits também por segundo de velocidade e o cabo seria o par trançado, que é o mais comumente usado. Aqui a gente tem as figuras e um diagrama dos conectores RJ45, que são utilizados com cabo de par trançado, UTP, para Ethernet, que é o padrão de rede mais utilizado atualmente. Então eu tenho o conector macho, né, com o respectivo cabo, e o conector fêmea. Aqui é uma interligação do macho no roteador ou no modem ADSL, que quer que seja. Aqui eu tenho dois tipos de configuração desses cabos. Um que seria o UTP direto, né, e o crossover, que seria o null, cabo null ou o cabo cruzado, né, traduzindo ao pé da letra. Esse cabo cruzado ele inverte TX e RX, e assim eu consigo conectar dois computadores diretamente sem precisar de nenhum equipamento como hub ou switch ou roteador. E o cabo direto, ele é o mais comumente usado, né? Porque normalmente com a queda de preço você tem aí na sua casa um roteador, você tem um hub ou uma switch, e aí esses equipamentos eles têm que ser interligados, né? Os hosts, os computadores têm que ser interligados nesses equipamentos através de um cabo direto. E aí a configuração dele é essa daqui: laranja, branco, laranja, branco, verde, azul, branco e azul, verde, branco totalmente e marrom. Ok? Agora a gente vai entrar na parte de equipamento de rede. O equipamento mais básico de uma rede de computadores é a placa de rede. A placa de rede serve para adequar os bits dos quadros ou pacote de dados que vem da sua aplicação ao meio físico e vice-versa. Cada placa de rede tem seu próprio único endereço MAC, que ela fornece quando os quadros são postos na rede. Então, quando uma placa de rede que pode ter conector coaxial, RJ45 ou AUI ou outros ainda, né, como ótico, ela pega todo o quadro de dados, né, todo pacote de dados e acrescenta ainda o endereço MAC, que é a identificação dessa placa. Então, e ela passa esses dados para o modem ou o equipamento que vai fazer a interligação ao ISP, que é o Internet Service Provider, ou provedor de internet. Um segundo equipamento bastante importante é o modem,
que é modulador do modulador, né? Por isso modem. São dispositivos para converter sinais digitais em analógicos a serem transmitidos na rede pública e vice-versa. Existem vários tipos de modems e que atendam a diversos padrões e aplicações. Modem de mesa, por exemplo, e cartão. Então a gente tem os modems atualmente mais usados, são os cable modems, que são aqueles que vêm do provedor de internet, que também provê TV por assinatura, que são NET, essas empresas, e também o modem ADSL. São providos pelas operadoras de telecomunicações, né, como a Oi, Telefônica e tal. E esses equipamentos eles servem justamente para adequar a infraestrutura da rede de telefonia ou da rede de TV por assinatura ao computador, ao sistema binário que o computador trabalha, e vice-versa. Adequar o sistema binário que o computador trabalha ao sistema de telefonia ou de TV por assinatura. Um equipamento que está em desuso é o hub, mas é um termo genérico usado para definir qualquer tipo de dispositivo concentrador. Então, o hub ele é um repetidor, mas nem todo repetidor é um hub. Por quê? Porque além dele replicar todas as mensagens recebidas em uma de suas portas para as demais portas da rede, ele regenera esse sinal, amplificando e melhorando a sua qualidade. Concentradores de campos que não possuem qualquer tipo de alimentação elétrica são chamados de hubs passivos. E esses sim são utilizados atualmente, são os patch panels. Né? Então eles concentram os cabos de rede no único dispositivo e não fazem nenhuma alteração ativa no sinal, nenhuma regeneração. Já os hubs ativos, como falado, eles regeneram os sinais que recebem suas portas antes de enviar para todas as portas. Equipamento bastante usado também é o switch. O switch trabalha de forma diferente de um hub, né? O hub compartilha a velocidade entre todas as estações de forma idêntica, já o switch dedica a mesma velocidade para todas as estações. A velocidade não é compartilhada, ela é dedicada. Então funciona como uma matriz de computação de alta velocidade feita em nível de hardware. Permite interligar vários segmentos de rede, né? 2 a 2. Se uma rede antes composta de micros e hub cresceu, há necessidade de uma switch para segmentar a rede e melhorar a performance como um todo. Não ter muita colisão de pacotes e coisas do tipo, utilizando o switch. Conversores de meio físico. Hoje em dia quase não se usa, né? Não se vê mais porque o padrão dominante é a internet, mas é possível encontrar um RJ45 para UI, a UI para BNC, não tenho muito o que falar. Os repetidores, também os físicos, né, os de sinais elétricos, também estão em desuso. O que se vê muito hoje em dia são repetidores de sinais Wi-Fi, né, que ele pega o sinal de rádio, regenera e distribui para uma outra área que ora estava com sinal fraco ou com uma sombra. Os roteadores são também bastante usados, equipamentos importantíssimos. Eles trabalham convertendo o protocolo de uma rede para outra de protocolo distinto. Então, normalmente ele pega, interliga duas redes de protocolos diferentes.
a conversão do endereço lógico IP para o endereço físico MAC é feita somente quando o pacote chega à rede de destino. Então ele não abre o MAC enquanto não chegar na rede final, né, no destino final. Ao receber um frame de dados que vai ser transmitido, verifique seu endereçamento em nível de rede, fazendo a conversão de protocolo. Se necessário, um pacote de dados é transmitido para o endereço de destino, escolhendo o melhor caminho. Então, além disso, ele escolhe o melhor caminho, não necessariamente o mais curto. São capazes de fragmentar os pacotes recebidos e isso faz com que possa interligar duas redes com arquiteturas distintas. Aquilo que eu falei antes. Você tem uma rede que opera numa velocidade mais baixa e teu equipamento está querendo falar com o equipamento que está interligado a essa rede, então o roteador faz a divisão dos pacotes de forma que essa rede com velocidade inferior ela consiga receber esses pacotes, montar esses pacotes depois de forma correta e entregar ao computador destinatário. A diferença entre um roteador e outro é a quantidade de protocolos que um ou outro opera. Um roteador trata diversos protocolos e consegue interligar várias redes diferentes, o que foi falado já. Então aqui eu tenho um exemplo dos usos principais de roteador, né, para conexão com a internet, conexão de LANs, que são redes locais, e conexão de WANs, que são redes mais abrangentes, né, de cidades, estados e países. O roteador típico para esses usos deve possuir basicamente duas portas. Uma porta WAN, que vai para a internet, e uma porta LAN, que vai para a área local, para interligar a rede local. Cada uma das portas do roteador recebe um endereço lógico. Então aqui eu tenho um exemplo de um roteador que ele interliga uma rede T1, que é de 1,5 megabits por segundo, uma rede X25 com uma rede Ethernet de barramento. Aqui a gente tem uma exemplificação de um funcionamento de hub de switch. Por exemplo, o micro 1 quer falar com o micro 6, que o micro 1 está interligado a um hub e o micro 6 está interligado a um switch. Então, o micro 1 joga a requisição na rede, essa requisição chega até o hub 1, essa requisição espalha para todos os hosts ou computadores, né, ou elementos de redes interligados ao hub 1, que inclui aí o M2, o M3 e o S1, que é o switch 1. Esses dados vão para esses equipamentos. O único que recebe esse dado é a switch 1, que associa o endereço de origem do pacote à porta. Né? E o micro 2 e o micro 3, M2 e M3, descartam esse pacote. E aí o switch então associa o endereço do micro M6 à porta correspondente a ele e estabelece a comunicação. Aqui a gente vai ver um pouco sobre topologia de rede. A gente tem basicamente 4 tipos de topologia. Ponto a ponto, que interliga dois micros. A vantagem é a simplicidade, a desvantagem não pode ser ampliada, obviamente. Utiliza cabo nu, ou crossover, ou cruzado, como foi dito antes. A topologia de barramento, os computadores estão conectados em uma fila ao longo de um único campo, segmento. Vantagem: uso de campos com economia, a mídia barata, cabo é barato, fácil de trabalhar, simples, confiável e fácil de ampliar. A desvantagem é que a rede pode ficar lenta com tráfego intenso. Por quê? Porque todos os computadores eles utilizam da mesma banda. Problemas difíceis de serem isolados, rompimento do cabo pode afetar muitos usuários. Se o cabo romper aqui no meio, dois computadores, nesse caso aqui, estão fora.
né? E não está aparecendo aqui, mas ele é interligado através de cabo de par ou cabo coaxial. Topologia em anel. Conecta computadores em um círculo, né, de cabos ou ring. Não há extremidades terminadas, como aqui tem que ter uma terminação, né, na rede de barramentos. E cada computador atua como repetidor para amplificar o sinal e enviá-lo para o seguinte. A vantagem é acesso idêntico para todos os computadores, desempenho uniforme, despeito de muitos usuários. A desvantagem é a falha do computador pode afetar o restante da rede. Problemas difíceis de ser isolados também, e configuração da rede interrompe o funcionamento. Ligação, cabo de par trançado, coaxial ou fibra. Essa rede aqui, a rede anterior, ela é utilizada por TV de assinatura, né? E essa rede aqui, ela é a rede Token Ring, em que cada computador recebe um token e nesse tempo que ele recebe o token, pode fazer a transmissão em alta velocidade, que normalmente a banda toda está disponível para ele, para onde ele quiser. Passou o token, ele tem que dar a vez para o outro computador. Topologia estrela é uma das mais usadas. Os computadores são conectados por segmentos de cabo a um componente central. Então aqui eu tenho um componente central e aqui eu tenho a interligação dos meus hosts ao ponto central, que é o roteador, o modem, o hub ligado ao modem, alguma coisa assim. Vantagem, fácil de modificar e acrescentar novos computadores. Monitoração e gerenciamento centralizados, falha em outros computadores não afeta o restante da rede. Desvantagem, se o ponto de centralização falhar, a rede toda falha. Interligação, cabo de par trançado, fibra ótica ou rádio. Aqui a gente passa para o segundo tópico desse curso, que é a respeito da pilha TCP/IP. O padrão OSI, eu tenho 7 camadas. Eu tenho o aplicativo, apresentação, exceção, transporte, redes, data link e a física. No modelo TCP/IP, a apresentação e exceção estão incluídas no aplicativo. Transporte fica como transporte, a internet no padrão OSI, né, muda para rede. E o data link e a física, na verdade, são interfaces de redes. O modelo de rede de pilha OSI é somente um modelo de referência. E como exemplo da pilha TCP/IP, nem todas as camadas precisam obrigatoriamente estar implementadas. Como eu falei, a apresentação e a sessão estão fora. Aqui, imagine 2 computadores na mesma rede. A aplicação no computador host A quer enviar uma mensagem para a aplicação do host B, por exemplo, um MSN. Então, o que acontece? As mensagens são idênticas, tanto no host A quanto no host B, desde a aplicação até redes, onde aqui eu tenho a mensagem, aqui eu tenho pacotes, aqui eu tenho datagramas e aqui eu tenho frames. Então, dentro da mesma rede física, esses pacotes, né, esses frames ou esses datagramas ou essas mensagens são idênticos. Imagina a mesma troca de mensagem, mas agora em hosts situados em redes físicas distintas, como se estivesse conversando via MSN com um amigo, cada um em sua respectiva casa na mesma cidade, ou não. Esta é uma situação clássica da internet atual. As aplicações trocam informações, mesmo estando em redes distintas, muitas das vezes tendo que passar por redes variadas, como eu falei, né? LAN, WAN, diversas topologias, diversos meios de transmissão, velocidades e tal. No nosso exemplo, os 2 computadores estão em redes diferentes, mas interligados por um roteador.
Então aqui eu tenho o roteador, e aqui tem o host A e o host B. Veja que as mensagens dos pacotes são idênticos. Quando eu chego em nível de datagrama e frames, os datagramas eles ainda são idênticos aqui, porque eu não posso ter diferença, né, entre o host A e o host B. Mas os frames eles são diferentes. Por quê? Porque a velocidade dessa rede é diferente da velocidade dessa rede. Mas no final a comunicação é entregue de forma íntegra ao host B. Então aqui a gente tem a aplicação que gera uma mensagem, né? A camada de transporte pega essa mensagem e acrescenta um header, tem o segmento. A camada de rede pega essa mensagem, esse header da camada de transporte, que é o segmento, e acrescenta um outro header, que é o IP. A camada de enlace recebe a mensagem, o header da camada de transporte, o header da camada de rede, e acrescenta o header da camada de enlace e manda para a camada física, né, que é a camada responsável por colocar o MAC do equipamento. A camada de aplicação, ela possui aqui as aplicações, né, a internet, o correio eletrônico, resolução de domínio, servidor de FTP. Agora a gente vai assistir um vídeo do professor Cretil sobre IP, máscara de rede e gateway, para ficar um pouco mais clara essa parte. Olá, sou Cretil. Dando prosseguimento ao curso, falando de segurança e de rede, hoje nós vamos falar sobre rede IP, máscaras de rede e gateway. Antes de começar a falar desses assuntos todos, a gente tem que entender através de uma analogia que eu acho que vai ficar bem fácil para você captar qual é o negócio. Então vamos lá. Eu vou te perguntar, num determinado prédio, num edifício, o apartamento 124 e o apartamento 133 estão no mesmo andar ou estão em andar diferente? Vamos pensar? E aí? Dá para dizer? Embora muita gente possa ter pensado que dá para dizer, na verdade não dá para ter certeza. Quer ver só? O apartamento 124, se a gente imaginar que a gente usa um dígito para representar os andares e 2 dígitos para representar os apartamentos, pode até ser que não seja comum isso, hein? Mas seria uma possibilidade. Nesse jeito, um dígito para o andar, 2 dígitos para os apartamentos, o apartamento 124 seria o quê? O apartamento 124 seria o 24º apartamento do primeiro andar. E o apartamento 133? O apartamento 133 seria o 33º apartamento também do primeiro andar. Mas nesse prédio aqui talvez não exista. Vamos ver um outro prédio, onde tenha também o apartamento 124 e também o apartamento 133. Só que nesse outro prédio, eles usam 2 dígitos. 120, 130. Nesse outro prédio, o apartamento 124 é, na verdade, o 4º apartamento do 12º andar. O apartamento 133 é o 3º apartamento do 13º andar. Então vamos ver, prédios diferentes. Neste prédio, que usa um dígito para representar os andares e 2 dígitos para representar os apartamentos, o apartamento 124 e o apartamento 133 estão no mesmo andar. Nesse outro prédio, em que usa 2 dígitos para representar o andar e 1 dígito para representar o apartamento,
o apartamento 124 e o apartamento 133 estão em andares diferentes. Além de saber o andar, dá para deduzir uma porção de coisas. Por exemplo, neste prédio aqui, quantos andares podem ter esse prédio? Se a gente imagina que usa um dígito, ora, um dígito vai de 0 a 9. Então, esse prédio pode ter no máximo 10 andares, do andar 0 ao andar 9. E quantos apartamentos podem ter nesse prédio? Mais uma vez, se a gente imagina 2 dígitos para representar os apartamentos poderiam ser numerados de 00 até 99, o que dariam 100 apartamentos por andar nesse prédio fictício. Nesse outro prédio, que usa 2 dígitos para representar um andar e um dígito para representar o apartamento, a gente consegue imaginar que pode ter os andares do 00, talvez fosse o térreo, até o 99. Então, a gente, nesse prédio, poderia ter até 100 andares, num prédio que usa esse tipo de representação. E quantos apartamentos? De 0 a 9, 10 apartamentos. Então, nesse prédio, posso ter até 10 andares e até 100 apartamentos por andar. Nesse outro prédio, posso ter até 100 andares, 10 apartamentos por andar. O que precisa ficar claro aqui nessa estrutura? É que para eu poder dizer se um apartamento está ou não no mesmo andar do outro, o que é que eu preciso saber além do número dos 2 apartamentos que eu quero saber se estão no mesmo andar? Eu preciso saber a regrinha do prédio. O que é a regrinha do prédio? Eu preciso saber quantos dígitos foram usados para representar os andares e quantos dígitos foram usados para representar os apartamentos. Tá claro isso? Essa é a ideia que vai se ter nas redes. Eu vou fazer um outro desenho para agora representar as redes. Vamos ver o que a gente tem aqui. Primeiro a gente vai lembrar, o número IP é composto de 32 bits. Está vendo aqui? Cada bolinha representa aqui um bit. 32 bits. Lembra do vídeo passado? Foram divididos em 4 partes, chamados octetos. Cada parte é um octeto, que em decimal é representado por um número que vai de 0 a 255. Legal. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz com o prédio. Será que uma máquina que tenha o IP 192.168.0.1 está ou não está? Lembra que eu falei de andar? Aqui a gente vai falar, está ou não está na mesma rede que a máquina 192.168.0.10 ou 0.190. Então vamos ver. 2 máquinas. Uma tem o IP 192.168.0.1, a outra 192.168.0.190. Elas estão na mesma rede ou não estão na mesma rede? São 2 apartamentos que estão no mesmo andar ou em andar diferente? Responde aí para mim. Vamos pensar? Agora ficou mais fácil, né? Você já deve imaginar que precisa saber a regrinha dessa rede. Não tinha a regrinha do prédio? Quantos dígitos eram usados para o andar, quantos dígitos eram usados para os apartamentos? Aqui nas redes, a ideia é exatamente a mesma. Quantos dígitos, só que dessa vez binários, quantos dígitos são usados para o andar, que aqui a gente chama quantos dígitos são usados para redes, e quantos dígitos são usados para apartamentos, ou aqui a gente chama hosts, dispositivos. Então, quantos dígitos binários são usados para representar as redes, quantos dígitos binários são usados para representar os equipamentos, os hosts. Da mesma forma, para a gente saber se 2 endereços IP estão ou não na mesma rede, a gente precisa conhecer a regrinha da rede. O nome que se dá à regrinha da rede é a máscara da rede. A máscara da rede é que vai determinar quanto que eu estou usando para redes, quanto que eu estou usando para hosts. E com isso descobri, do mesmo jeito que eu descobri no prédio, que o apartamento cada andar ia do apartamento 120 ao 129, por exemplo, aqui eu vou descobrir um intervalo de endereços IP que compõe uma determinada rede. Só assim eu vou poder dizer se uma máquina e outra estão ou não na mesma rede. Antes de fazer alguma conta,
Para que é importante saber tudo isso? É importante saber tudo isso porque nas redes o que se faz é envio de informações, envio de pacote de rede. Então, para eu saber para onde eu vou enviar o pacote de rede, é importante eu saber se eu estou ou não na mesma rede. Num prédio, se eu quiser levar um pacote para um vizinho, no mesmo prédio que eu, se ele estiver no mesmo andar, eu saio do meu apartamento, pego o corredor e chego no apartamento do vizinho. Mas se ele estiver em andar diferente, eu não posso ir apenas pelo corredor, eu vou ter que pegar o elevador ou vou pegar uma escada. Na rede, elevador ou escada, ou seja, o caminho para outras redes, é o gateway. Então vamos aprender a fazer a conta. Eu vou começar com uma rede muito simples, que muita gente pensa que é a única que existe, mas não é não. Vamos começar pela mais simples. A mais simples seria fazer isso aqui. Ó. Vamos imaginar que dos 32 bits que existem no endereço IP, eu vou usar 1, 2, 3 octetos, ou seja, 3 vezes 8, 24. 24 bits para representar redes. Segundo a minha técnica, isso aqui deve estar cobrindo aí, né, na tela. Não apareceu para você? Vamos escrever aqui embaixo. 24 bits para representar redes e 8 bits para representar hosts. O que eu tenho com isso? 24 dígitos binários para representar redes ou andares. 8 bits binários para representar hosts ou apartamentos. Com isso, o que a gente vai ter? Quantos apartamentos será que a gente pode ter numa rede? Ou quantos hosts a gente pode ter numa rede que use 8 bits para representar, 8 dígitos binários para representar. A gente já sabe do vídeo passado, mas vamos recapitular. 8 bits dá 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então, uma rede que usa essa máscara, a máscara que separa 24 bits para redes, 8 bits para hosts, ela tem até 100 ou 256 hosts, ou 256 IPs possíveis. Vamos ver que intervalo seria esse? Nessa rede, seria do IP 192.168.0.0 até o IP 192.168.0.255. Portanto, uma rede com esse tipo de IP, usando a máscara de 24 bits para redes e 8 para hosts, o intervalo de IPs possíveis para essa rede seria 192.168.0.0 a 192.168.0.255. Tá claro? Tem ainda alguns detalhes. O primeiro desses IPs possíveis, que aqui no caso é o 00, ele é chamado de IP da rede. Ele não é usado para um host, ele é um IP que vai representar aquela rede. Assim como o último dos IPs de uma rede também não é representado, também não é usado para um equipamento, para um host. Ele é chamado IP ou simplesmente broadcast. Broadcast. Para que ele serve? O IP de broadcast, ele serve quando uma determinada máquina quiser mandar informação para que todas as outras máquinas dentro dessa mesma rede recebam essa informação. Então, na verdade, se a gente contar e ver que vai de 0 a 255, dá 256 IPs possíveis. Porém, o primeiro deles, que aqui nesse exemplo é o 0, não vai ser usado, e o último não vai ser usado. 256 menos 2 dá 254 hosts. Numa rede, 192.168.0.1 com máscara 24 bits para a rede, 8 para os hosts, ela vai ter a possibilidade de ter 254 hosts, ou seja, é uma rede que vai poder ter no máximo 254 computadores, 254 dispositivos de rede. Perfeito? Vamos para um outro exemplo? Vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo. Repara que os IPs eu vou deixar o mesmo aqui, tá? Não vou mudar, vou deixar o 92, o 6801. Nesse exemplo que a gente fez, essas duas máquinas estariam na mesma rede, né? O 1 e o 190 na mesma rede. Vamos ver um outro exemplo. Só que agora, no lugar de usar
24 bits para as redes e 8 para o host, eu vou fazer uma rede menor, um prédio que tem menos apartamentos por andar. Eu vou usar 7 bits. Opa, tem um errinho aqui. Meu pai me mata, professor de desenho técnico, cortar o 7 não é cortar. 7 bits para hosts. Olha, não são 32 no total? 7 para 32, 25. Então, 25 bits para representar redes e 7 bits para representar hosts. Aí já fica um pouco diferente. Nós vamos fazer a mesma estrutura. Qual seria o primeiro da rede? 192.168.0.0. Até onde ela ia? Vamos ver. Se eu usar 7 bits para os hosts, vamos ver quantas possibilidades eu tenho? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Não tenho mais 256. Tenho um a menos. Divido por 2. Então, são 128, que vai de 192.168.0.0 a 192.168.0.127, né? Para dar 128, é do 0 ao 127. Reparando, então, que essas duas máquinas, numa rede que use essa máscara diferente, elas não estão na mesma rede. Existe uma segunda rede. Na verdade, quando a gente faz essas divisões diferentes, a gente está lidando com o que é chamado de sub-redes. Quer dizer, como se a gente pegasse um andar e dividisse em 2 andares diferentes. Vamos ver o exemplo? Por que isso que eu estou dizendo? Porque existe uma outra rede, que é essa aqui, ó, que começa no 192.168.0.128 e vai até o 192.168.0.255. Vamos chamar aqui de rede 1 e de subrede 2. Duas subrredes. Na subrede 1 é que está esse 192.168.0.1. Está vendo? De 0 a 127, o 1 está aqui dentro. E o de baixo? 192.168.0.190, onde está? Está na rede de baixo, que vai de 128 a 255. Então, com uma máscara de rede que usa 7 bits para os hosts e 25 bits para as redes, eu consigo fazer, naquele mesmo intervalo que eu usei no anterior, 2 sub-redes. Uma indo de 0 a 127, outra indo de 128 a 255. Da mesma forma, eu posso dizer, na rede 1 aqui, 192.168.0.0 é o primeiro endereço IP dessa rede, logo é o IP da rede, não é usado para hosts. E o último, 192.168.0.127, também eu posso dizer que é o último IP dessa rede, que também não é usado, ele é o IP de broadcast. Então, nesse caso, o IP 127 para essa rede é o IP de broadcast. São 128 ao todo, o que dá, se eu tirar o primeiro e o último, 126 hosts. Então, uma rede que usa essa máscara, que a gente pode chamar barra 25, é uma das formas de nomenclatura para se especificar isso, usando 25 bits para redes e 7 os demais para hosts. Depois a gente vai ver essas nomenclaturas diferentes de identificar as redes, mas o importante aqui agora é que na rede, subrede 1, eu posso ter 126 máquinas, no máximo 126 dispositivos de rede. E na rede 2, a mesma coisa, né? Os mesmos 126, a mesma quantidade, né? A mesma quantidade possível de hosts, 126 para cá, 126 para cá. Recapitulando, uma rede em que eu use 25 bits para identificar as redes, 7 bits para identificar os hosts, eu vou ter os intervalos 192.168.0.0 a 192.168.0.127 para uma subrede e 192.168.0.128 a 192.168.0.255 para a segunda subrede. Cada uma das subredes pode ter no máximo 126 hosts. Essa então é a ideia de se criar subredes e de se trabalhar com máscaras de redes diferentes, para que eu possa ter intervalos de redes diferentes. Daqui a pouco eu venho com um outro exemplo, com um outro desenho. Olha lá, chegamos aqui agora então com um outro exemplo. 2 IPs diferentes. Esse aqui, 10.0.0.1 e esse outro, 10.0.2.255. Estão na mesma rede ou não estão? Essa você já sabe responder, né? Depende da máscara da rede.
Por que eu usei esses números diferentes? Na verdade, a gente viu no vídeo passado sobre intervalos que eram os intervalos de IP reservados. Esse IP é um IP que está numa classe que chama classe A. Eu vou deixar um link logo abaixo do vídeo, aí você vai ver um link. Se você for no site, você vai ver um link que mostra quais são os intervalos de cada uma das classes de rede, para a gente não complicar muito aqui. Então vamos lá, só para a gente saber. Esse é um IP de classe A. Cada uma dessas classes tem uma máscara padrão, chamada máscara padrão daquela classe. No caso da rede, como essa aqui, a máscara padrão para ela, na verdade, usa 8 bits para redes e usa 24 bits para hosts. O que quer dizer isso? Quer dizer que é para uma rede grande, uma rede que pode ter uma quantidade, ou que precise ter uma quantidade muito grande de hosts, porque quanto mais bits a gente usa para hosts, mais a quantidade de equipamentos e de hosts que pode ter naquela mesma rede. Nesse exemplo aqui, que eu quero saber se cada um desses IPs está ou não na mesma rede, eu vou usar uma máscara um pouco diferente, uma máscara que vai fazer uma magiquinha aí, que é a seguinte. Eu vou usar uma máscara aqui, ó. Portanto, eu vou usar para redes 23 bits e para hosts 9 bits. Repara que 23 com 9 dá sempre os 32, né? O quanto eu uso de rede mais o quanto eu uso de host sempre tem que dar 32, porque são 32 bits que tem um IP. Então, nesse exemplo de rede, nós vamos descobrir qual é o intervalo de IPs possíveis para uma rede como essa, usando desta vez uma máscara que usa 23 bits para representar a rede, 9 bits para representar os hosts. Primeiro vamos fazer aquela continha. 2, 4, 8. Vamos mais rápido agora. Quando eram 8 dava quanto? 256. Como agora são 9, eu tenho que multiplicar por 2. 256 vezes 2, 512. Desta forma, numa rede que usa essa máscara 23 para redes, 9 para hosts, eu vou ter 512 IPs possíveis. Da mesma forma, o primeiro não vale, que representa a rede, IP da rede. O último não vale, que é o broadcast. Então vão ser 510 hosts possíveis para essa rede. Logo, se eu precisar montar uma rede que tenha que ter um número que vai entre 254 e 510, eu posso usar essa máscara para fazer uma mesma rede que cabe mais do que aqueles 254 hosts de uma rede chamada barra 24. Então, nessa rede, posso ter até 510 hosts. Da onde até onde ela vai? Vamos calcular? 10, 0, 0, 0 seria o primeiro IP dessa rede. IP da rede. Agora é aqui. Aqui é decimal e aqui é binário. O que eu faço? Ó, eu sei que de 0 a 255 são 256. Como é que eu vou conseguir os outros 256? Ah, é fácil, né? Ó, vai ser 1, 0 até 1, 255. Portanto, essa rede vai de 10, 0, 0, 0 até 10, 0, 1, 2, 5, 5. 10, 0, 0, 0 até 10, 0, 1, 2, 5, 5. Repara, do 0, 0 ao 0, 2, 5, 5, 256. Do 1, 0 até o 1, 2, 5, 5, 256. Mas espera aí, esse IP não deu certo, não faz parte dessa rede. Está numa outra rede, certo? Uma outra rede. Não está nesse intervalo, está numa outra rede. Está claro? De 10, 0, 0 a 10, 0, 1, 2, 5, 5. Uma rede que tem 510 hosts possíveis, 512 IPs possíveis. Mas peraí, e se eu quiser então fazer com que seja possível que essas duas máquinas, que esses dois IPs estejam na mesma rede, o que eu preciso mudar? A máscara. Como é que eu vou mudar a máscara? Vamos lá, vamos apagar essa aqui, não vai ser mais assim. Eu preciso então de uma rede que consiga ter mais hosts na rede. Quantos? Vamos contar primeiro? Ó, 0, mas não vale aqui, tem que ser um IP válido. Então, 0, de 0, 0 a 0, 2, 5, 5, depois. De 1, 0 a 1, 2, 5, 5, depois.
20 a 2255. Esse seria o último. 30 a 3255. Como é que a gente vai fazendo? Sempre multiplicando por 2. Então eu vou fazer uma rede e uma máscara que esses dois caras possam estar na mesma rede, sem que esse aqui seja o broadcast de uma rede. Sempre multiplicando por 2. Eu tinha com 9 bits, 512. Com 10, se eu usar 10, ó, eu vou ter 1024, lembra? Com 8, 256. Com 9, multiplico por 2, 512. Com 10, multiplico por 2, 1024. Para ficar fácil, o último dígito são sempre 256. Então, a cada 256, eu sei que tem que ir acrescentando um aqui. Como eu quero 2, vamos ver. O 0 é um deles, o 1 é outro deles, o 2 é outro deles, o 3 é outro deles. Opa, deu 4. 0, 1, 2, 3. Deu 4. Então, 0, 1, 2, 3 vai dar 4. A rede que eu quero que ela se encaixe aqui é uma rede que tem que ir do 10, 0, 0, 0 até o 10, 0, 3, 2, 5, 5. Repara? Aqui no último sempre vai de 0 a 2, 5, 5, não é? E esse aqui, o penúltimo número, foi de 0 até 3. Então teve 255 por conta do 0, mais 255 por conta do 1, mais 255 por conta do 2, mais 255 por conta do 3. Consegui fazer com que esses dois IPs fiquem na mesma rede. Quantas vezes eu usei 255? O 0, o 1, o 2 e o 3. Usei 4 vezes. Quantos bits eu preciso para fazer 4? 2 vezes 2, 4. Logo eu preciso de 2 bits. Então eu vou fazer uma rede que ao invés de 8 vai ter 10. 8, 9, 10. 10 bits para representar os rostos. Quantos para lá? 22, né? Lembra? Tem sempre que dar 32. Então nessa rede, barra 22, como a gente chama, 22 bits para redes, 10 bits para rostos. Tem um máximo de 2 elevado a décima dá 1024. O primeiro não conta, que é o IP da rede. O último não conta, que é o broadcast. Logo, 1022 hosts possíveis. Uma rede cuja máscara é barra 22, 22 bits para as redes, tem até 1022 máquinas, 1022 hosts válidos dentro dessa rede. Nesse exemplo que eu dei, vai do intervalo 10, 0, 0, 0 até 10, 0, 3, 2, 5, 5. De maneira que esses dois IPs fazem parte de uma mesma rede. Alguém menos avisado e que ainda não sacou legal essa história de rede, pode imaginar que essa máquina aqui, 10, 0, 2, 2, 5, 5, seria broadcast de uma rede. Muita gente é acostumada com aquela rede que usa 24 bits, em que quando usa 24 bits para a rede, sempre o número 255 vai ser o último de uma rede, então sempre ele é um broadcast. Mas numa rede que usa uma máscara diferente, o 255 nem sempre é o broadcast. Neste exemplo, o 2255 não é o último do intervalo da rede. Repara que o último do intervalo da rede é o 3255. Então vamos lá, recapitulando. Essa rede é uma rede chamada barra 22. 22 bits para redes, 10 bits para hosts. Vai do intervalo 10.0.0.0 até 10.0.3.255. De forma que esses dois IPs fazem parte da mesma rede. Eu acho que como exemplo de rede, tá bom. A gente vai voltar com um novo desenho e aí sim eu vou falar do gateway, para que ele serve e como é que a gente chega nele. Vamos lá então, continuando o exemplo. Nesse outro gráfico aqui, vamos lá. Vamos admitir que eu tenho uma máquina com IP 192.168.0.0 e ela quer trocar a informação, enviar um pacote de rede. É assim que toda a comunicação de rede TCP/IP se estabelece. Uma máquina com IP 00 quer enviar um pacote de rede, trocar a informação com uma máquina, por exemplo, 192.168.0.10. Elas estão na mesma rede ou em rede diferente? Você já sabe responder, depende da máscara. Nesse exemplo, máscara barra 24. Uma máscara que usa 24 bits para rede, 8 bits para host. Já sabemos então, já vimos no anterior, que é uma rede que vai de 192.168.0.0 a 192.168.0.255. Logo, a máquina de origem e
IP 00, final 00, e a máquina de destino, IP 010, estão na mesma rede. Quando eu estou num prédio, quero ir de um apartamento para outro, e ele está no mesmo andar, eu vou pelo no nome daquilo, não preciso pegar elevador, eu vou pelo corredor, ou seja, não preciso de gateway. Ou seja, a comunicação, o pacote de informação pode ser dirigido diretamente ao destino. Vamos ver um outro exemplo. Essa mesma estação, 192.168.00, dessa vez, quer acessar um site que está na internet. Ora, que está fora da rede local onde está esse servidor. Por exemplo, no IP 200.200.200.200. Então, uma máquina com IP 192.168.00 quer se comunicar com uma máquina de IP 200.200.200.200. O que a estrutura do sistema operacional que cuida de rede vai fazer? Vai fazer a conta. Espera lá. Eu sou o 00 e quero me comunicar com o 200.200.200.200. Com a minha máscara, barra 24. Logo, com a minha rede, 192.168.00, 192.168.0.255. Logo, 200.200.200 não está na mesma rede que eu. O que eu tenho que fazer? Para quem que eu tenho que mandar essa informação? Finalmente, tenho que mandar essa informação para o gateway. Quem é o gateway? O gateway é a máquina que liga a minha rede a outras redes, por exemplo, a internet. Então, esse gateway vai ser um roteador, vai ser um modem, vai ser um outro servidor, uma máquina, servidor de internet que a turma costuma chamar, uma máquina que tem a capacidade de pegar um pacote que veio de uma rede e encaminhar para uma outra rede. Portanto, para essa rede em azul, esse sujeito chamado gateway é o responsável para que essas estações consigam acessar redes fora da rede delas. Sempre que a gente quiser acessar a internet, a gente vai precisar de um gateway, uma máquina que nos encaminhe para outra rede. Quem é o gateway? Naturalmente que vai depender de cada uma das redes. É muito comum duas situações. A mais comum de todas é que o gateway seja o primeiro IP válido dentro daquela rede. Nesse exemplo, o gateway poderia ser o 192.168.0.1. É muito comum que isso aconteça, que o gateway de uma rede com essas características seja 192.168.0.1. Há outras redes que também usam o penúltimo, que seria então o 0.254. Como saber isso? Como é que você sabe isso? Se você estiver configurando você a rede, é você quem vai determinar. É você que vai saber que máquina está fazendo o que dentro da sua rede. Se você só estiver usando como um usuário, configurando uma estação, você tem que perguntar naturalmente para quem administra a rede te dizer qual é o gateway daquela rede, qual é a máquina que é usada para ligar a outras redes, aquela rede. Está claro isso? Então vamos recapitular. Uma estação quer falar com a estação 00, quer falar com a estação 010. Se a máscara é essa, barra 24, o intervalo da rede é esse, estão na mesma rede. Para onde vai essa informação? Diretamente para o destino. Agora, um outro exemplo. A máquina 192.168.0.0 quer trocar uma informação, enviar um pacote para 200. O intervalo de rede é esse, está fora da rede. Como é que ele tem que fazer? Tem que encaminhar esse pacote para quem? Para o gateway, que ele sim é que vai ser responsável por passar isso aí para frente. Ok? Se eu quero acessar uma rede externa, eu preciso do gateway. Se eu quero acessar alguma máquina que está na minha própria rede, eu não preciso do gateway. Ficou faltando, ainda dentro das redes, eu mostrar uma coisa que é uma nova nomenclatura, uma nomenclatura diferente para a máscara. Eu estou usando essa porque essa é bastante simples, mas nós vamos falar da outra. Vamos falar da outra já. Essa forma de representar a rede, máscara barra 24, ela é uma forma chamada CIDR. Se você quiser detalhes mais clássicos sobre isso, a Wikipedia é uma ótima ferramenta para isso. Mas o importante de saber aqui é que nesse formato CIDR, que identifica barra um determinado número, esse determinado número é a quantidade de bits usadas para se fazer
para usar para rede, o que sobrou para 32 é usado para host. Essa forma é uma forma interessante e ela propiciou um grande ganho para as redes locais. Por quê? Porque antes só se usavam as máscaras dependendo do intervalo de rede, dependendo da classe de IP que se usava, a máscara já era determinada. Usando esse padrão CIDIR, eu posso usar IPs de classes, de quaisquer classes com quaisquer redes. Uma outra forma de representar a rede, eu vou para isso fazer de novo o desenho lá dos octetos. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, agora eu não vou desenhar todos, né? Quando já vem pronto é mais fácil. IP, 32 bits, 4 octetos. Vai de 0 a 255, de 0 a 255, de 0 a 255, de 0 a 255. Legal. Nessa rede que é barra 24, repara, usei o primeiro octeto, o segundo octeto e o terceiro octeto. Todos esses octetos eu usei para representar as redes. Só sobrou esse octeto para representar o host. Em decimal, o que seria isso? Nessa representação seria assim: todos os bits que estão marcados como 1 são usados para a rede. Todos os bits que estão marcados como 0 são usados para host. Portanto, essa rede barra 24 seria 8 números 1. Depois, 3, 6, 7, 8 números 1. Depois, 8 números 1. E por último, 8 números 0. Então, olha, cada um desses dígitos 1 aqui está dizendo, ó, é um bit usado para representar rede. E o que está 0 aqui? É um bit usado para representar host. Tá claro? Essa é a máscara de rede barra 24. Se eu precisar representar isso em decimal, ora, vai ficar fácil, né? Em binário, tem um vídeo sobre binário que eu vou colocar o link aqui do vídeo sobre binário para entender mais fácil isso, caso você ainda não entenda os binários. Mas 1 é justamente o 255. 1 é justamente o 255. 1 é justamente o 255. 000 é o 0. Portanto, uma forma de representar a máscara de rede é barra 24. Outra forma em decimal pode ser máscara de rede 255.255.255.0. Então, a forma CIDIR de representar a máscara de rede, eu considero mais simples, é um número só que já diz a quantidade de bits. Mas em muitas circunstâncias é preciso, dependendo do programa que você estiver usando, etc., é preciso representar da forma decimal. Para a máscara barra 24, essa é a forma decimal. Então está aqui, exemplo de rede. Tem, é claro, muito mais coisa para poder ver. O nosso objetivo não é ser um curso aprofundadérrimo, é para ser um curso para te dar ótimas noções e te facilitar a pesquisa de mais informações. O que a gente viu? A gente viu a rede IP, como ela é composta, um número IP e uma máscara, definindo um intervalo, como vários exemplos que a gente pôde observar. Para a definição desse intervalo, a gente usou uma máscara de rede. Vimos ela no formato decimal, vimos ela no formato CIDIR. Também já vimos que é preciso configurar numa rede qual será o gateway, qual será o IP de qual máquina que vai encaminhar pacotes desta rede para outras redes. Quando você for configurar aí, você precisa saber então que para configurar uma rede, se você quiser fazer essa configuração de forma manual, o que você vai ter que informar? O IP que você quer usar para aquela máquina, o que mais? A máscara de rede que você quer usar para aquela máquina. E se aquela máquina precisar, normalmente precisa, acessar outras redes, como a internet, você também vai ter que dizer qual é o gateway dessa rede. Essas informações estão sendo colocadas aqui manualmente, mas você sabe que nem sempre é manual. Às vezes pode-se usar um recurso de automatizar isso, através de um servidor chamado DHCP. Mas esse é assunto para um outro episódio. Por enquanto, no manual a gente tem IP, máscara e gateway. Espero que você tenha compreendido toda essa informação. Não compreendeu tudo perfeito? Quer mais exemplo? Quer tirar dúvida? Você já sabe como faz? Não sabe ainda? Então eu vou te dizer. Quer tirar dúvida? Acessa Creteu
escrito assim esquisito, .com.br, cretiel.com.br. Você vê vários vídeos e tira as suas dúvidas. Espero que você tenha gostado e entre em contato. Dúvidas, sugestões, críticas, fique à vontade. Até a próxima. Então agora vamos continuar a falar sobre, entrar um pouquinho mais em detalhes sobre as aplicações atuais em redes. Então a gente tem uma das aplicações, é o DNS, Domain Name Server, que é um sistema de nomes distribuído que funciona na estrutura cliente-servidor, que é a estrutura da internet, né, onde eu tenho um cliente que pode estar online ou não, seria o browser nosso, né, o Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, por exemplo, e um servidor que está disponível 24 horas, seria a página do Terra, ou da Receita, ou qualquer outro servidor web. Então, a parte cliente é executada pelos processos denominados resolvers, cuja única função é coletar as informações desejadas pela aplicação do usuário e fazer uma solicitação, uma query, aos servidores de nome, name servers, que é o DNS. Os servidores de nomes, por sua vez, são responsáveis por manter atualizadas as informações sobre os nós de rede. Então, eu sou um cliente, eu estou aqui no meu micro, eu quero acessar o site do Terra, eu digito www.terra.com.br e eu vou até um servidor DNS, onde esse servidor DNS identifica esse nome e transforma esse nome no IP e redireciona a minha solicitação de acesso ao Terra para o IP do Terra. E aí a gente tem vários domínios, como a gente pode ver, o servidor de DNS pode nos dar o domínio.com, o domínio.br, edu, domínio gov, jus e outros mais. O DHCP é o Dynamic Host Configuration Protocol. Provê um mecanismo para passar informações de configuração para os nós em uma rede TCP/IP. Ele é baseado no protocolo Bootstrap, adicionando a capacidade de alocação automática de endereços de rede reutilizáveis, além de outras opções de configurações adicionais. O DHCP se utiliza do mecanismo Relay Agent do Bootstrap, permitindo que os servidores estejam centralizados em um único segmento de rede. Clientes DHCP podem interoperar com clientes Bootstrap em uma mesma rede. Foi definido inicialmente na RFC 1541 em 1993. É a norma, né, RFC 1541, que definiu a utilização do Bootstrap do DHCP. A solicitação de endereço IP se inicia quando a estação envia um pacote DHCP Discover via UDP, que é um protocolo de transporte. Esse pacote é enviado com um broadcast e seu objetivo é localizar servidores DHCP que possam lhe oferecer um endereço. Os servidores DHCP podem estar no local remotamente conectados. Neste último caso, para que o servidor receba o pacote DHCP Discover, um roteador deverá estar configurado com Bootstrap Relay Agent, permitindo a propagação do pacote até o servidor. Então, por exemplo, eu entrei com o meu notebook na minha empresa para acessar a rede da minha empresa. Ora, se eu tenho uma placa de rede, seja ela Wi-Fi ou cabeada com RJ45, eu preciso de ter um IP obrigatoriamente. Esse IP ele vai ser dado a mim pelo servidor DHCP dessa empresa. Esse IP pode ser um IP local, né, que diante das configurações de segurança da minha empresa pode me dar acesso à internet ou não.
só na intranet apenas, e com esse IP eu sou reconhecido na rede. Então, o que ele fala no último parágrafo aqui é que se esse servidor DHCP estiver remoto, não estiver na mesma LAN, né, na mesma rede local, o roteador que interliga a minha rede local, a WAN, né, que pode ser a intranet da empresa, no caso, do nosso exemplo, da matriz, né? Esses roteadores, eles têm que estar com o Bootstrap Relay Agent configurado para poder propagar essa solicitação ao longo dos roteamentos pacotes e receber um IP válido do servidor de DHCP da minha empresa. Uma outra aplicação usual é o HTTP. O HTTP é um protocolo de transferência de hipertexto, possui objetividade e rapidez necessárias para suportar as aplicações web de forma eficiente. Ele foi escolhido para ser usado na World Wide Web desde 90. Ele permite um conjunto aberto de métodos para ser usado para identificar o propósito de uma requisição. Ele utiliza a referência provida pela URL, né, Uniform Resource Identifier, como uma locação ou um nome, para identificar em que local estão os arquivos a serem transferidos. Então você pode entrar com tanto o IP quanto o nome do site no seu browser, que ele fará a comunicação com o servidor de DNS para poder enviar o pacote, direcionar o pacote para o site correto, né, para o servidor web correto. O HTTP também é usado como protocolo genérico para comunicações entre agentes usuários e proxies gateways com outros protocolos de internet, tais como SMTP, NNTP e FTP, permitindo acesso básico e hipermídia para recursos disponíveis de aplicações diversas e simplificando a imputação de agentes usuários. Normalmente, esse protocolo utiliza a porta 80 e é usado na comunicação de sítios web, comunicação na linguagem HTML. Contudo, para haver comunicação com o servidor do sítio, é necessário identificar comandos adequados que não estão na linguagem HTML. Os programas que classificadamente utilizam esse protocolo no computador são os navegadores, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc. Então, para se falar com servidores web que possuem um banco de dados, utiliza o PHP, que é totalmente transparente ao HTML. É isso que ele fala aqui no último parágrafo. FTP, ou File Transfer Protocol, permite ao usuário de qualquer computador pegar arquivos de outro computador ou enviar arquivos para outro computador. Por envolver troca de dados entre computadores, é normal o uso de senhas de proteção, que são incorporadas como parte do protocolo ao logar-se na máquina é solicitado um username e password. Geralmente, para transferência gratuita de arquivos, uso o Anonymous FTP, é o FTP anônimo, que é um caminho convencional, permite a você logar em um computador da internet e copiar arquivos públicos dele. Alguns lugares oferecem Anonymous FTP para distribuir software e várias espécies de informações. Você utiliza Anonymous FTP como qualquer FTP. Mas o username é Anonymous e a maioria dos sistemas solicitará uma password ou senha que pode ser user ID. Se falhar, a password genérica é usualmente guest. IPTables. IPTables é um firewall em nível de pacotes baseado no endereço ou porta de origem e destino do pacote, prioridade, etc.
ele funciona através da comparação de regras para saber se o pacote tem ou não permissão para passar. Em firewalls mais restritivos, o pacote é bloqueado e registrado para que o administrador do sistema tenha conhecimento sobre o que está acontecendo em seu sistema. Ele também pode ser usado para modificar e monitorar o tráfego da rede, fazer NAT, que é você designar IPs além da capacidade da rede, né? Fazer um gerenciamento desses IPs, redirecionamento de pacotes, marcação de pacotes, modificar a prioridade de pacotes que chegam ou saem do seu sistema, contagem de bytes, dividir tráfego entre máquinas, criar proteções anti-spooming contra SymFlood, DOS, etc. DOS é Denial of Service, são ataques de hackers para tirar um site do ar. O tráfego vindo das máquinas desconhecidas da rede pode também ser bloqueado ou registrado através de uso simples de regras. O IPTables ainda tem a vantagem de ser modularizável e funções podem ser adicionadas ao firewall, ampliando as possibilidades oferecidas. Bom, basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer aí a vocês pela oportunidade e ia dizer que críticas, sugestões são sempre bem-vindas. Um abraço e até a próxima.